noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir a Deus, o Divino Espírito Santo, que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. E vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Antes, o nosso recadinho de todos os vídeos, tá? Eu peço a vocês encarecidamente que se inscrevam no nosso canal, por favor. Compartilhe os nossos vídeos, ok, gente? Para que a gente possa crescer, tá bom? Então dê o seu like, comente os nossos vídeos e nos ajude aí para que o canal possa crescer, tá bom? O nosso canal é de evangelização. Hoje, por exemplo, nós vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, que nós estamos estudando. Nós estamos estudando os livros históricos da Bíblia, ou seja, aqueles 16 livros históricos. Nós já passamos aí pelo Pentateuco, não é? E agora nós estamos aí nos 16 livros históricos, e o primeiro deles é Josué. Então nós já estamos aí estudando aí o livro de Josué. Na aula passada a gente estudou aquele texto maravilhoso, belíssimo, da tomada da cidade de Jericó, o cerco de Jericó, que a gente faz até hoje na igreja. Todo ano a gente faz na igreja o cerco de Jericó com uma outra conotação, não é? Uma coisa muito mais espiritual. Então, foi maravilhoso falar sobre esse capítulo 6 do livro de Josué. Então, continuando aí o livro de Josué, agora, depois que eles conquistam a cidade de Jericó, eles começam uma guerra contra os pagãos que viviam naquelas terras, não é? E Deus falou para o povo, né? Se vocês não cometerem idolatria, se vocês forem fiéis a Deus, obedientes, vocês vão ser felizes. Porque o contexto, gente, do Antigo Testamento é o quê? Idolatria e desobediência. Porque o Israel estava cercado de povos pagãos que não adoravam o único Deus. E Deus queria que Israel fosse monoteísta. Por isso que Deus separou o seu povo, para dali nascer o Messias, o seu filho, da tribo de Judá. Inclusive, no texto aqui do capítulo 7, diante de todas as tribos de Israel, Deus vai escolher a tribo de Judá. Agora, a gente vai ver no capítulo 7 do livro de Josué a desobediência do povo, e isso traz consequências. Então, o que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje? Não é a mesma coisa. Quando a gente desobedece a Deus, vem a consequência. A nossa desobediência a Deus é o pecado. Então, quando a gente comete um pecado, é uma desobediência a Deus. Tá? Então, ele acarreta o mal, o pecado, gente, ele acarreta o mal físico e o mal espiritual. Não só para a gente que comete, mas o mal, a igreja ensina, o pecado, ele é ruim para aquele que peca
e ele prejudica a natureza, tudo é prejudicado. Tanto que o pecado original acabou com a criação. Até a criação também, no final dos tempos, vai ter que ser renovada por causa do pecado original. E o nosso pecado é a mesma coisa. Então, aí no capítulo 7 do livro de Josué, lembrando que Deus falou para Israel conquistar a terra de Jericó e colocar tudo em anátema, ou seja, não ficar com nada daquela cidade, porque era uma cidade pagã. Tá? Só que Israel desobedeceu. Então aí começa falando que Israel desobedeceu ao Senhor, no capítulo 7, no versículo 1. Os israelitas tornaram-se culpados da violação do anátema, ou seja, que Deus tinha mandado, né, através de Josué, que eles não ficassem com nada ali daquela terra ali, porque era terra de pagãos, para eles não cometer idolatria. Então eles foram desobedientes, desobedeceram a Deus. Ok? Aí vem as consequências. Ok? A tribo de Judá, que era a tribo da qual vai nascer o Messias, foi a tribo que acabou cometendo esse pecado. Então a tribo de Judá apoderou-se de coisas que estavam sob anátema, e a cólera do Senhor inflamou-se contra os israelitas. Então, gente, toda vez que o povo de Israel desobedecia a Deus, Deus castigava o povo. Qual era o castigo de Deus? O abandono. Deus abandonava o povo. Entendeu? É a mesma coisa hoje. Por que acontecem coisas ruins? Por quê? Porque o povo abandona Deus, o povo não respeita a lei de Deus. Nós estamos vivendo, gente, um tempo totalmente... É a mesma coisa que nós estamos vivendo aqui, de desobediência a Deus, né? As pessoas não querem saber da lei de Deus, então depois vem a consequência, o mal, entendeu? Então a gente tem que obedecer a lei de Deus, não é a lei de um homem, a lei é Deus quem coloca. Então se você não obedece a lei de Deus, você, desculpe a palavra, você é burro. Por quê? Porque você vai estar trazendo consequências, aquilo que nós vimos lá no Deuteronômio, né? Deus coloca a bênção e a maldição. A gente é que escolhe. Ok? Aí Israel vai ser derrotado lá. Israel vai guerrear lá com os pagãos e Israel vai perder. Por quê? Porque Israel desobedeceu a Deus, Deus abandonou o povo. Mesma coisa somos nós. Entendeu? Por causa de sacrilégio. O que é o sacrilégio? O sacrilégio é quando você desobedece a Deus, ou então você profana, por exemplo, um sacramento. A igreja ensina isso. O pecado de sacrilégio é quando a gente profana um sacramento. Por exemplo, quando você pega uma hóstia e joga no chão, você está profanando. É um sacrilégio. Quando você vai se confessar, entendeu? E você esconde um pecado do padre, é um sacrilégio. Então, gente, é um pecado gravíssimo. Está no catecismo da igreja. Tá? Então aqui o contexto é esse. Josué enviou de Jericó alguns homens em direção a uma cidade chamada Ai, não é? Ao oriente, e disse-lhes: subi e explorai o país. Eles subiram para explorar Ai, retornando a Josué, disseram: não é necessário que suba todo o povo. Aqui eu não vou ler tudo, porque eu explicando você vai entender. O que vai acontecer? Lá no capítulo 2 de Josué, nós vemos aquela história da prostituta, da Raabe. O que Deus manda aqueles dois homens explorar Jericó? Não é? Que Deus queria dar aquela terra para Israel. Entendeu? E Deus deu Jericó para Israel. Aqui vai acontecer o contrário. Eles vão explorar a terra de Ai, mas eles vão perder a batalha. Por quê? Por causa de desobediência. Israel achava que iriam ganhar a batalha, mas eles vão perder. Por que vão perder? Porque Deus não estava com eles. Isso quer dizer o que para nós?
Quando Deus não está junto conosco, a gente perde. Então, quando você estiver derrotado, é porque você não segurou na mão de Deus. Porque quando você segura na mão de Deus, você vence a batalha. Mas para isso você tem que seguir a lei de Deus. Entendeu? Então aqui, eles achavam que iriam ganhar. Ok? Eles falaram para Josué, não se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Então, eles viram lá e achavam que iriam ganhar daquele povo ali. Por quê? Porque eles não tinham muita gente para guerrear. Lembrando, gente, que é um contexto de guerra santa. Israel contra os pagãos. Isso tem muito no Antigo Testamento, no livro de Josué, no livro de Juízes. É a guerra santa que existia. Tá? E ali tem morte, a gente não deve se escandalizar com isso. Como existem as guerras hoje. Não é? Subiram para lá o povo, cerca de 3.000 homens, que se puseram em fuga diante dos homens de Rai. Os homens de Rai mataram cerca de 36 dos homens de Israel e os perseguiram desde a porta e na descida os derrotaram. Então o coração do povo desmaiou e a sua coragem se derreteu. Então o povo viu o que é você ser abandonado por Deus. É isso que a igreja ensina que é o inferno. O que é o inferno? É você viver longe de Deus, sem a presença de Deus, é a frustração. Então o povo aqui, ele foi derrotado por quê? Porque desobedeceu a Deus. Então, quando Deus vai embora, fica as trevas. Eu já cansei de falar isso aqui. Então é bom a gente estar sempre andando com Deus, gente. Se a gente andar com Deus, a gente nunca vai perder. A gente pode perder até algumas batalhas, mas a guerra a gente não perde. Entendeu? Aí vai acontecer uma coisa bonita. Josué vai interceder pelo povo. Josué, então, rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes quer dizer penitência. Josué fez penitência para Deus, para ver se Deus perdoava o povo. E você? Faz que tipo de penitência para Deus te perdoar? A igreja ensina isso. As pessoas não gostam de penitência. Não, as pessoas gostam do fácil. Gostam da prosperidade, né? Aquele Deus que vai te dar carro, que vai te dar casa. Esse monte de seita que nós estamos vendo aí. Venha para minha seita que você vai ter carro, vai ter casa, você não vai sentir nada. Isso aí, gente, é falsidade isso. Deus quer penitência. Jejum, esmola, oração. Aqui Josué fez penitência, rasgou as vestes em sinal de penitência, para ver se Deus perdoava o povo. Prostrou-se com a face por terra. E você? Ficou de joelhos diante de Deus para implorar a Deus misericórdia. E você? Quantas vezes você já ficou de joelhos? Nenhum de nós aqui, porque ninguém tem calo no joelho. Eu posso falar por mim. Muitas vezes, às vezes eu não consigo uma graça, porque às vezes eu poderia estar ali de joelhinho no chão ali, pedindo a Deus. Entendeu? Josué prostrou com a face por terra diante da arca do Senhor, que para nós hoje é o Santíssimo. Então, vá lá na igreja, se ajoelhe diante de Jesus Eucarístico, né, e implore a Deus o que você precisa. Qual é a sua necessidade hoje? Entendeu? Então, se prostre diante de Jesus em adoração. Nós podemos adorar o Santíssimo, porque ali é corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, podemos ficar ali em adoração ali. Por isso que a gente fica no cerco de Jericó, que eu falei na aula passada. Uma semana ali de oração ali, às vezes de joelhos ali, clamando a Deus as misericórdias, pedindo perdão pelos nossos pecados, como Josué fez aqui diante da arca do Senhor, até a tarde, tanto ele como os anciãos de Israel, pedindo perdão, né, por causa da desobediência. E lançaram o pó sobre as suas cabeças, sinal de penitência. Disse Josué: Ah, Senhor, por que fizeste esse povo passar o Jordão, se era para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir, ou seja, dos pagãos, né? Se tivéssemos podido nos estabelecer do outro lado do Jordão, perdoai-me, Senhor, que direi agora que Israel voltou as costas diante dos seus inimigos. Os cananeus ficaram sabendo, bem como todos os moradores da terra,
e se reuniram contra nós para fazer desaparecer o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Então Josué ficou ali junto com os anciãos, que para nós hoje são os bispos, os sacerdotes, né, aqueles que ficavam ali prestando culto a Deus, clamando a Deus misericórdia, perdão pelos pecados do povo, porque o povo tinha perdido lá a guerra, que eu falei lá atrás. Não é? Então, aí quando o povo está em dificuldade, aí lembra de Deus. É uma pena. Né? O povo adora essa frase. Né? Eu fui a Deus pela dor. É o que mais a gente vê. Mas não deveria ser assim. A gente deve ir a Deus pelo amor. É o temor de Deus. Eu não quero ofender a Deus. Então eu vou seguir a lei de Deus. Mas não. As pessoas esperam passar, né? Ficar lá no fundo do poço para ir buscar Deus. Pelo menos é melhor assim do que não buscar Deus. Mas eu acho que não precisa chegar a esse ponto. Eu acho que a gente pode buscar mais a Deus pelo amor do que pela dor. Mas aqui foi preciso Israel passar dificuldade, perder uma guerra para lembrar de Deus. É o que a gente faz, é a mesma coisa. E infelizmente tem gente que ainda não aprende, e nem com a dor. Por que eu estou falando isso? Porque nós passamos há pouco tempo aí por uma pandemia e muita gente não aprendeu. Continuamos nos mesmos pecados. Aí depois vem uma pior e aí o povo vai chorar. Entendeu? Fazer o quê? E Deus responde. A resposta do Senhor. O Senhor disse a Josué. Eu gosto quando Deus... Eu às vezes fico rindo sozinho, lendo aqui o texto bíblico. As respostas de Deus, né? O povo clamando a Deus, e Deus vai lá e dá no povo, né? Então Deus falando para Josué: levanta-te. Olha aí, fala para nós também. Levanta-te. Né? Nós podemos perder algumas batalhas, mas a guerra a gente não perde. Então, levanta-te. Deus está falando para nós. Levanta-te. Porque permaneceis assim prostrados sobre seu rosto. Então Deus viu que o povo realmente fez penitência. Então Deus olha. Quando a gente faz penitência sincera, porque Deus olha o coração. Então, quando a gente faz uma penitência sincera, Deus olha. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema e até roubou. E também o dissimulou e ainda o colocou entre as suas bagagens. Por isso os israelitas não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas diante dos seus inimigos, porque se tornaram anátemas. Anátemas quer dizer excomungado. A igreja pode excomungar uma pessoa. Tem vários pecados aí que a igreja pode excomungar uma pessoa. O aborto. Não é? Já falei sobre isso aqui. A igreja tem poder para isso. E vem do Antigo Testamento. Se não fizeres desaparecer do meio de vós o objeto do anátema, não estarei mais convosco. Olha que coisa terrível. Já pensou se Deus abandonar o povo? Se Deus nos abandonar? Então Deus fala a mesma coisa para a gente. Se vocês não abandonar o pecado, eu vou ficar longe de vocês, porque Deus não habita no pecado. Deus é santo. Levanta-te, olha só, versículo 13 do capítulo 7. Levanta-te, santifica o povo e dirás: santifica-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, gente, o que Deus fala aqui para Josué e para o povo, Deus fala para nós hoje. Santifica o povo. Já falei isso aqui várias vezes, gente. A carta aos Hebreus é bem clara. Quem não for santo não entra no céu, porque Deus é santo. A Bíblia fala que Deus é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. 3 vezes. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então quem não for santo não vai entrar no céu. Por isso que existe o purgatório. Se você não morrer 100% santo, você vai ter que se purificar no purgatório. Graças a Deus que ainda existe o purgatório. Senão ia todo mundo para o inferno. Porque quem vai morrer 100% santo? Ninguém. Poucos. Entendeu? O anátema está no meio de ti, Israel. Ou seja, o pecado, né? Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresentais amanhã cedo, por tribos, e a tribo que o Senhor houver designado pela sorte, pelo sorteio, né?
e se apresentará por eles. O clã que o Senhor houver designado pela sorte se apresentará por família. Olha aí a família, tá vendo? Olha como é que Deus sempre quis salvar a família. Você vê isso muito no Antigo Testamento. No dilúvio, Deus salvou a família de Noé. Sodoma e Gomorra, família de Ló. Aqui, Deus falando também que quer salvar as famílias, tá vendo? Então Deus quer salvar a sua família também. Entendeu? E a família que o Senhor houver designado pela sorte se apresentará homem por homem. Enfim, aquele que for designado pela sorte, naquilo que se refere ao anátema, será queimado. Ele tudo que lhe pertence, por haver transgredido a aliança com o Senhor e haver cometido uma infâmia em Israel. Então, gente, naquela época, às vezes a punição era até mesmo com a pena de morte. Existia no Antigo Testamento, em alguns casos, o pecado era tão grave que a punição era até com a morte. Hoje a igreja não aceita mais a pena de morte. O Novo Testamento, o Papa Francisco, esse ano, ele disse que a igreja não... Por que eu estou falando isso? Porque antes do Papa Francisco, a igreja ainda tolerava em alguns casos a pena de morte. Agora o Papa Francisco disse que não. A igreja católica não quer a pena de morte em caso nenhum. Bota o homem lá preso pro resto da vida, sem comer, sem beber, que você, faça o que quiser com bandido, mas não pode matar, porque a vida pertence a Deus. Tá? Então a igreja foi entendendo que a vida pertence a Deus. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Ninguém pode matar, nem se suicidar e nem matar o outro. Então o Papa Francisco falou que a igreja católica não pode ser a favor em nenhum caso mais da pena de morte. Ele fechou essa porta definitivamente. Mas no Antigo Testamento tinha sim pena de morte. Ok? Descoberta e castigo do culpado. Então aqui eles vão Josué levantou bem cedo e mandou Israel se aproximar por tribo, tá? E a tribo de Judá foi designada pela sorte. Então, a tribo, das 12 tribos de Israel, a tribo que foi sorteada foi a tribo de Judá. Por isso que, gente, que dessa tribo vai nascer o Messias. Tá? Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá, diz o Apocalipse. Dessa tribo, era o rei Davi, era a Virgem Maria, o próprio São José e também nosso Senhor Jesus Cristo. Da descendência de Davi, da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó. Ok? Então, o que eles fizeram? Eles mandaram todo mundo ali se reunir entre tribos para ver quem era que tinha pegado ali aquelas coisas ali da cidade, que Deus tinha falado para não pegar. Deus falou, não pegue nada daquela cidade ali, porque eles são pagãos, senão vão levar vocês para idolatria. E eles desobedeceram a Deus e eles acabaram pegando. Ok? Josué disse a Acã: meu filho, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me o que fizeste, nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: verdadeiramente fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que eu fiz. Vi entre os despojos um belo manto de 200 siclos de prata e uma barra de ouro, pesando 50 siclos. Cobicei-o e o tomei. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está embaixo. Ou seja, ele viu lá ouro, prata e outras coisas lá, cresceu o olho. Mas Deus tinha falado para não pegar. Isso quer dizer o quê? Esse povo aí que fica roubando. Deus fala para não roubar. E esse povo fica roubando. Um dia vão prestar contas a Deus do roubo que fizeram. Estou falando dos grandões lá, as politicagens aí. Todo mundo sabe do que a gente está falando. Que esse povo que fica roubando o dinheiro do povo, que às vezes é para saúde, para educação, e fica
colocando no bolso, um dia será descoberto. Se não for descoberto nesse mundo, se a justiça falha neste mundo, a justiça divina está lá, Deus não dorme. No juízo final, isso tudo vai aparecer. Tá? Então, gente, a cobiça, que é um pecado grave. A cobiça, o olho grande nas coisas do mundo, as coisas passageiras. Então, por isso que Deus fala, eu quero a obediência mais do que o sacrifício. Não adianta nada você fazer um sacrifício a Deus se você não for obediente a Deus. E você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Por isso que Jesus fala que é muito difícil uma pessoa que confia nos bens materiais, na riqueza, entrar no reino do céu. Por quê? Acha que aquilo ali vai levar ele para o céu. Não, gente. Essas coisas não vão levar a gente para o céu. Se você morrer, vai ficar tudo por aí. Tudo aquilo que você ajuntou, o seu ouro, a sua prata, se você morrer, vai ficar para quem? Para o governo. Entendeu? Então, gente, isso não é o mais importante para nós. Né? As pessoas estão cegas, infelizmente. Josué enviou mensageiros que correram à tenda, e realmente o manto estava escondido na tenda e a prata embaixo. Tomaram tudo do meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os israelitas e depositaram diante do Senhor. Então Josué tomou Acã e fez subir até o vale com a prata, o manto, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seu boi, seu jumento, suas ovelhas, sua tenda, tudo o que lhe pertencia. Todo Israel acompanhava. Disse Josué, porque trouxeste desgraça sobre nós por causa da desobediência dele, o povo foi derrotado lá, nós vimos lá atrás. O Senhor, neste dia, traga desgraça sobre ti. E todo Israel o apedrejou e os queimou e os cobriu de pedras. É o que eu falei. Infelizmente, nessa época, alguns pecados era punido até com a pena de morte. Então ele acabou morrendo. Claro, gente, que isso para nós hoje é o que eu falo. A gente não pode analisar esse contexto do Antigo Testamento com a nossa cabeça de hoje. Hoje nós não estamos mais no olho por olho, dente por dente. Hoje Deus quer misericórdia. Hoje Deus quer que amemos os inimigos. Estamos no tempo da graça. Aqui estamos no tempo da lei. Tá? Então, entenda isso. É um outro contexto. Estamos aqui, né, há 1000 anos antes de Cristo. Então, quer dizer, a cultura era outra. Né? Então, não vamos pensar com a cabeça de hoje. Tá bom? Para nós hoje é absurdo, né? Mas fazer o quê? E levantaram sobre ele um grande monte de pedras que existe ainda hoje. Apracou-se então ao Senhor da sua grande ira. Por esse motivo se deu àquele lugar o nome Vale de Acor até hoje. Veja, gente, Deus não tem ira. Quando fala daqui da ira de Deus, quer dizer a justiça de Deus. Tá? Deus falou para o povo não fazer aquilo, o povo desobedeceu, então veio o castigo, veio a punição. Então, eu já falei sobre isso aqui, vou repetir. O pecado tem a culpa e tem a pena. A culpa é perdoada na confissão, mas fica a pena, o estrago que o pecado deixou, que você tem que reparar. Se você não reparar aqui, você repara no purgatório. Por isso que tem as indulgências. Quando eu for fazer um vídeo sobre as indulgências, eu quero explicar sobre isso. A indulgência é para isso. Tá? É para você já ir pagando aqui o que você às vezes tem que pagar no purgatório. Olha aqui. Por quê? Veja, se você roubou 100 reais de uma pessoa, me arrependi, Deus te perdoou, você tem que devolver os 100 reais. Entendeu? Então o pecado é assim. Mas tem pecados que você não pode reparar mais. Por exemplo, se você matar uma pessoa, não tem como você reparar, a pessoa já morreu. Então, aí você, por isso que eu estou falando, aí tem a pena. Aí você tem que fazer alguma coisa para reparar aquilo ali. Porque a sua alma ficou menos santa. Olha como é que a igreja é sábia. Por isso que tem as indulgências. Tá? Que o Lutero tanto combatia. Entendeu? Mas as indulgências são válidas. Entendeu? Então é por causa disso. O pecado ele é terrível. Agora, Deus não tem ira, gente. Deus faz justiça. Tá? Então, por causa disso, então Deus faz o mal. Não, Deus não faz o mal. Deus permite o mal. Mas para quê? Para ver se o povo toma emenda.
E mesmo com isso o povo não toma emenda. Entendeu? Aí Deus, depois disso, Deus fala novamente a Josué: não temas. Deus fala muito isso no Antigo Testamento para Josué, para Moisés, para os reis. Não temas, ou seja, não tenha medo. Tá? Eu estou convosco. Porque o medo, gente, paralisa. A gente tem medo de muita coisa. Medo do amanhã, né? A gente tem medo de várias coisas. Mas a gente tem que procurar acreditar em Deus. Ok? Aí o medo, infelizmente, a nossa natureza tem medo mesmo. Mas se a gente buscar em Deus, a gente pode, porque Deus fala aqui: não temas. E não desanimes. Olha só que bonito. Não temas e não desanimes. Toma contigo todos os combatentes. Levanta-te. De novo. Está vendo como que Deus sempre repete? Levanta-te. Vai em frente. Eu estou convosco. Então creia nisso. Entendeu? Vai em frente. Sobe contra Rai, aquela mesma cidade que eles tinham já combatido e perdido lá atrás. Vê, eu entrego em tuas mãos o rei de Rai, teu povo, tua cidade e tua terra. Tratarás Rai, seu rei, como trataste Jericó e o seu rei. Nada tomareis como presas, senão os despojos e o gado. Arma uma emboscada contra a cidade por trás dela. Por que agora Deus está falando que eles vão vencer? Por causa da penitência que eles fizeram lá atrás. Não sei se você entendeu. Eles perderam a guerra, fizeram penitência, Josué, o povo, lá os anciãos, diante da arca, não é? Agora eles vão guerrear novamente com esse mesmo povo e eles vão vencer. Isso é um ensinamento para nós. Tá vendo? Agora eles vão vencer, porque agora Deus está com eles. Entendeu? Levantou-se Josué, entendeu? Aí aqui, gente, eu não vou ler, só porque é muita coisa, e aqui são aquelas guerras entre Josué e os povos. Então aqui, se você quiser ler depois, tá bom? Aqui vai mostrar a guerra entre Josué e a cidade lá de Rai. Então eu vou passar, porque é um outro contexto, né? É a guerra entre Israel e os povos pagãos. Então eu acho que a gente pode passar isso aqui, tá bom? E depois Deus vai entregar a cidade nas mãos de Josué, tá aí. Depois você pode ler aí no capítulo 8, ok? Tomada de Rai, ok? Olha só o versículo 16 do capítulo 8 de Josué. Todo o povo que se achava na cidade saiu em perseguição do Israel, perseguindo lá os pagãos, tá? Com grandes brados. Assim, ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. Não ficou um só homem em Rai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende contra Rai a lança que tens na mão, pois vou entregá-la em tuas mãos. Olha aí, a vitória de Deus. A vitória de Deus é certa, gente. Por isso que eu falo, joga no time de Deus que você não perde. Infelizmente, os nossos times perdem, né? Eu sou vascaíno, o Vasco está sempre perdendo. Mas quem é do time de Deus, não perde nunca. Olha aí, eu vou te entregar os seus inimigos nas tuas mãos. É o contexto da época. Ok? Vou te entregar nas tuas mãos. Olha aí. Os homens de Rai voltaram-se para trás e viram. Eis que a fumaça da cidade subiu ao céu. Nenhum dentre eles sentiu-se com coragem de fugir para um lado ou para o outro, porque o próprio povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Vendo que os homens da emboscada haviam tomado a cidade e a fumaça subia da cidade,
Josué e todo Israel voltaram-se e os atacaram. Tá vendo? E eles acabaram vencendo a guerra, a batalha. Tá aí, depois se você quiser ler, porque é muito, eu estou só lendo alguma coisinha, mas é grande, então a gente pode passar. Ok? Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até que tivesse dedicado ao anátema todos os habitantes de Ai. Então, ou seja, agora eles obedeceram a Deus. Fizeram tudo como Deus tinha mandado e Deus deu a vitória para eles. Israel não tomou por presa senão o gado e os despojos daquela cidade, segundo a ordem que o Senhor havia dado a Josué. Então eles aprenderam, tá vendo? Agora eles fizeram direitinho, seguiram a rigor o que Deus tinha mandado e eles venceram a guerra e venceram os pagãos. Tá vendo? Josué queimou Ai e a reduziu à ruína para sempre, um lugar desolado até hoje. Quando o rei de Ai enforcou numa árvore e ali ficou até a tarde, ao pôr do sol, Josué ordenou que tirasse da árvore o seu cadáver. Lançaram-no em seguida à entrada da porta da cidade e levantaram sobre ele um grande monte de pedras que permanece até hoje. Então, gente, é o que eu falei, é a guerra santa, né? Então, um povo contra outro povo e matava realmente todo mundo. Porque na cultura deles, o que eles pensavam? Se a gente não matasse lá o inimigo, Deus ia ficar bravo. Então, eles matavam todo mundo, o rei, a criança, a mulher, todo mundo, né? Israel e os pagãos. Então, quem vencesse o outro, morria, os inimigos tinham que matar todo mundo, ok? Infelizmente, né, era a lei, a cultura deles, que Deus foi aperfeiçoando até que chegou em Jesus e Jesus mandou amar os inimigos, que infelizmente muitos não fazem. Não é verdade? Continuam aí as guerras aí, até mesmo entre irmãos, né? A gente vê lá Israel e a Palestina, houveram guerras entre católicos e protestantes, que eu já falei aqui. Então, infelizmente, até sobre a religião ainda continuam essas guerras, mas nós não estamos mais nesse contexto de guerra santa mais, gente. Acabou isso, ok? E aí, para encerrar nossa aula de hoje, eles fazem um altar a Deus para agradecer a Deus a vitória. Por isso que as nossas igrejas têm que ter um altar onde a gente celebra um sacrifício a Deus. Aqui diz, sacrifício e leitura da lei sobre o Monte Ebal. Então, o nosso sacrifício hoje é a Santa Missa, que eu já falei aqui várias vezes, né? E a leitura da lei é o quê? É a palavra de Deus. Tá? O sacrifício é o próprio Jesus. Então, aqui podemos dizer que já é uma prefiguração da Santa Missa. Na missa, o que a gente faz? Lê a palavra de Deus e oferece a Deus o sacrifício. A liturgia eucarística e a liturgia da palavra, que já é prefigurada já no Antigo Testamento. Já falei isso aqui várias vezes. Josué, então, edificou um altar ao Senhor, por isso que as nossas igrejas todas têm altar. Deus de Israel, sobre o Monte Ebal. E a gente deve fazer reverência, tá? A gente deve fazer a vênia. Quando você passar de frente do altar na igreja, você deve fazer a vênia, assim, ó. Porque o altar representa o próprio Cristo, que ali, Jesus ali, ele é oferecido ali em sacrifício na Santa Missa. Tá? Então aquele altar ali, ele é bento pelo bispo. Quando é construída uma igreja, aquele altar ali, ele é benzido pelo bispo. Então ele vira um lugar sagrado. Tá? Então a gente deve fazer a vênia, ok? Quando a gente passar em frente do altar do sacrifício. Como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos israelitas, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras brutas, não trabalhadas pelo ferro, e nele ofereceram holocaustos ao Senhor e imolaram sacrifícios de comunhão. Então, ali eles imolavam ali, né, um cordeiro às 6 da manhã e um cordeiro às 6 da tarde para... aí tinha vários sacrifícios, né? Tinha sacrifícios de comunhão, sacrifícios pelo pecado. Os judeus, gente, eles faziam muitos sacrifícios a Deus de animais. Nós, cristãos, não fazemos mais sacrifício de animais porque Jesus ele é o nosso sacrifício, né?
próprio Jesus já se ofereceu em sacrifício por nós uma única vez no lenho da cruz, que nós celebramos em toda a missa, tá bom? E depois eles fizeram a leitura da lei. Depois que eles edificaram o altar ao Senhor, eles acabaram fazendo a leitura da lei, ok? Ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos israelitas, ou seja, os 10 mandamentos, que não caducou. Por isso que é importante os 10 mandamentos. Tá vendo? Todo Israel, com seus anciãos, seus escribas e seus juízes, estava de pé. Por isso que a gente fica de pé, quando vai ler o evangelho na missa, a gente fica de pé, quer dizer, prontidão, né, para ouvir a palavra. De um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas, tá vendo? Por isso que o sacerdote lê a palavra e a gente fica de pé na missa. Mesma coisa. Que transportavam a arca da aliança do Senhor, que para nós hoje é o Santíssimo, né? Tanto os estrangeiros como os nativos, metade deles diante do monte Gazirim e outra metade diante do monte Ebal, como havia ordenado Moisés, servo do Senhor, para dar em primeiro lugar a bênção ao povo de Israel. Então, gente, não saia sem a bênção de Deus na Santa Missa. E é uma coisa que eu vejo às vezes. Às vezes a pessoa comunga e sai da igreja sem a bênção. Espera a bênção final, gente. Né? Então, não saia da igreja. Tem gente, eu não sei por que as pessoas têm tanta pressa de sair da igreja. Entendeu? Espere pelo menos a bênção de Deus. Ok? Então, olha só o que eles fizeram aqui. Não é? A bênção ao povo de Israel. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição. Tá vendo? É o Deuteronômio que nós vimos, estudamos aqui o Deuteronômio. Segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra alguma de tudo o que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué, na presença de toda a Assembleia de Israel. Assembleia quer dizer igreja. Né? A igreja quer dizer assembleia. Ok? Reunião. Inclusive as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Olha aí, tá vendo? Então a igreja é para todos. Por isso que na igreja tem, né, a missa das crianças, né, e não tem contraindicação. Qualquer um pode, é a casa de Deus. Então a igreja tem que estar aberta para todos. Tem muita gente que pergunta, né? Ah, mas a igreja acolhe, né, aquele pecador, fulano que é pecador. A igreja acolhe a todos. A igreja não faz distinção de pessoas, é para todos, mulheres, crianças, brancos, negros, né, heterossexuais, homossexuais também. A igreja também não discrimina ninguém, só que a igreja fala o que ela tem que falar. Entendeu? É aquilo que está aqui na palavra, a bênção e a maldição. Aí você escolhe. Mas a igreja está aberta para todos. Então, homens, mulheres, crianças, vamos buscar a Deus. E aqui uma coisa interessante. Leram toda a palavra de Moisés, toda a lei de Moisés, o livro da lei de Moisés. Olha aí. Ou seja, a palavra de Deus. E você? Você lê a palavra de Deus? Tá vendo? Eles leram toda a palavra de Deus. Por isso que os judeus sabem tudo da palavra de Deus. Os nossos irmãos protestantes. Né? Eu acho bonito, né, o amor que os nossos irmãos protestantes têm pela palavra de Deus, ainda que alguns exagerem nas interpretações. Mas aqueles que são fiéis mesmo, mas eu acho bonito porque eles são fiéis. Eles leem mesmo a palavra de Deus. Eu só fico chateado com aquele que é católico e deixa para ler a Bíblia quando vira protestante. Isso aí eu acho errado. Que o católico também pode ler a Bíblia também, que a igreja manda ler. Né? Não lê porque o católico é mais relaxado. Entendeu? Mas eu acho bonito os nossos irmãos protestantes, o amor que eles têm pela palavra de Deus. Eles leem realmente a palavra de Deus, eles leem. Por que eu sei que leem? Porque eles vêm conversar com a gente. E eles têm conhecimento do jeito deles, mas eles têm conhecimento da palavra de Deus. E o católico? Agora eu estou aqui para falar para você que é católico. Você tem capacidade de sentar do lado de um protestante para conversar com ele de Bíblia? Eu não estou falando isso para mim. Todo mundo sabe aqui que eu não gosto de falar de mim mesmo. Mas eu muitas vezes eu sentei com amigos meus protestantes para conversar de Bíblia com eles. Não porque eu sou melhor do que os outros, mas porque eu sempre gostei de ler a palavra de Deus. E eu sempre tive muitos amigos protestantes.
amigos que frequentavam a minha casa ou que eu frequentava a casa deles. E a gente sentava e conversava de Bíblia. Entendeu? E você que é católico, você tem condição de sentar com alguém para conversar de Bíblia? Você tem. Para isso você tem que conhecer. Para isso você tem que ler e conhecer. Tem gente que nunca leu a palavra de Deus. E nós estamos dando aqui um curso gratuito para você. Então aproveite. Fale, você que é católico, eu nunca li a Bíblia. Tem um canal aí que está ensinando a Bíblia, desde o Antigo Testamento. Para você ouvir. Eu não gosto de ler. Não é para ler não, é para ouvir. Você pode até estar trabalhando e ouvindo. Faça um curso bíblico. Eu quero começar lá do Gênesis. Tem aí no canal. Vai lá na nossa playlist, Sagrada Escritura. Tem lá. Desde o Gênesis. Já estudamos já os 5 primeiros livros da Bíblia, já estamos em Josué. Já estamos caminhando. E nós vamos até o Apocalipse, se Deus quiser. Então, gente, isso aí é para você que é católico, que ainda não leu a Bíblia, que ainda não conhece a Sagrada Escritura. E poucos católicos conhecem a Sagrada Escritura. Infelizmente. Então, gente, a gente parou no capítulo 8. Na próxima aula nós vamos continuar o livro de Josué, aí o capítulo 9, 10. O capítulo 10, gente, é um texto bem polêmico, que é aquele texto que fala que o sol parou. Não é? Josué fez uma oração tão forte que o sol parou. E já houveram muitas interpretações sobre esse texto. Não é? Alguns interpretaram até cientificamente esse texto, o que é um erro. Né? Então eu vou falar sobre isso na próxima aula. Então, se você quiser continuar nos acompanhando aí, a gente ainda vai estudar ainda o livro de Josué. Ele é bastante longo, né? Por isso que tem coisas que eu tenho que passar, gente, porque senão a gente não consegue colocar tudo que a gente quer do livro, tá? Então eu estou pegando aquelas partes principais para a gente poder estudar e trazer para o nosso cotidiano de hoje, para a nossa vida de hoje. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.